Bem, a primeira coisa que eu queria, né, era agradecer vocês, pessoas muito queridas, né, na minha vida, em momentos também diferentes da minha vida, né, e para mim é muito importante, né, porque o livro vai trazer, né, algumas questões que dizem respeito à minha vida, né, que não são questões que todos vocês também tiveram acesso, né. Então, por isso que é importante também, né, a presença de vocês aqui. E aí eu vou falar um pouco do livro, vou abrir para que a gente possa conversar, né. Bom, o livro, primeiro alguns esclarecimentos, né. O livro tem alguns teve uns três, quatro problemas aqui. Por exemplo, um poeta lá na Paraíba, quando viu o livro, falou: quem que escreveu a orelha? Quem que escreveu essa tua apresentação? E por aí vai, são pequenos erros, na verdade, né? E aí eu queria que vocês considerassem. Eu queria também falar um pouco do processo de escrever esse livro, que não foi um processo muito fácil, um processo de um diálogo muito grande comigo mesmo, né? Para que esse livro pudesse ser um livro compreensível, que as pessoas pudessem pegar o livro e dizer: olha, isso aqui está compreensível, né? Isso aqui eu entendo, e isso vai me ajudar a fazer outras reflexões, né? Então, aí tem uma questão minha, que é uma questão da minha forma de escrever, né? Eu sempre escrevi de um jeito como eu falo, e eu tive uma crise na universidade, por exemplo, que eu não concluí, inclusive, com isso, né? E durante muito tempo, né, as pessoas falavam para mim: mas você escreve como você fala, né? Que negócio é esse, né? Eu demorei muito para entender o que era isso, né? Na minha escrita, que fazia parte, né? Vem de uma tradição, que é a tradição oral, né? E eu lutava com isso, né? Lutei muito com isso durante muito tempo, né? As pessoas, quando me liam, falavam: mas você né, escreve como fala, como é que é isso, tal. E eu resolvi um pouco isso no livro. Eu falei: não, eu vou escrever o livro da forma como eu me reconheço, né? Eu escrevi o livro assim, mas também escrevi o livro pensando de um outro lugar, né? Porque esse livro também, né, e essas reflexões, eu também reivindico de um lugar que é o lugar de militância, né? Eu me formei militante, né? A minha formação, a minha principal formação é a formação militante, né? Não é uma outra formação, mas essa formação. Fui inclusive para a universidade por conta da minha formação militante, né? Fui para a PUC de São Paulo, não prestei USP, não prestei nenhuma outra universidade, eu prestei PUC, porque a imagem da PUC para mim era uma imagem muito forte no combate à ditadura, né? Aquela imagem da Nadi Curi, né? Nadi Curi enfrentando o Erasmo Dias, enfrentando aquela invasão da PUC, e a própria dinâmica da PUC, de luta da PUC, me leva para a PUC, né? Então isso é algo também que é importante. Então eu não fui para a academia para ter um título ou qualquer coisa que o valha. Eu fui porque eu estava me identificando com, né, com um espaço de luta. Então essa é uma questão importante também no meu livro, né? Esse lugar, desse lugar que eu falo, e um outro lugar, né, que era um lugar que ao longo da minha vida foi apagada, né, que é a minha origem, né, indígena, que eu nunca coloquei como algo central na minha militância, nunca coloquei, né, nunca não, durante um longo período da minha vida, né. Encontrei um outro indígena que um dia, em 2001, 2002, né, ele participou de um processo de formação que a gente fez, que é a Escola de Militante, né? Conheci 99, né, Áurea, alguma coisa assim, 99. Aí ele começa a participar e a gente começa a fazer um processo de aproximação. E aí, em um determinado momento, ele me pergunta: você é indígena? Eu virei para ele e falei: sou descendente indígena, como sempre respondi para todo mundo, né? E aí ele falou: filho de branco é branco, filho de preto é preto, e filho de indígena é qualquer coisa, né? Mas isso também não foi uma pergunta que eu respondi naquele momento, foi uma pergunta que eu fui respondendo, né, ao longo de um tempo, né? Eu fui tentar como é que eu poderia me reencontrar, né? Muito embora, né, sempre aconteceu algo muito interessante comigo nesse processo de militância mesmo. Toda vez que eu encontrava um indígena, ele chegava para mim e falava parente e tal, e começava a falar comigo com eu falava: o que é isso? Né, eu me reconhecia, mas, né, me reconhecia nas pessoas, mas isso para mim não era algo, né,
também resolvido. E quando eu fiz PUC, né, eu era o único indígena da PUC, né, e o movimento negro já tinha 30, 40 pessoas lá naquela época. E eu ali, na PUC, sabemos o que é a PUC, né, estou na PUC no mesmo período que eu, tal. É uma universidade branca, né, de uma certa classe média alta aqui, e eu estava ali, né, meio querendo entender um pouco nessa dinâmica, né, eu fui pro grupo do movimento negro, né, fazer as discussões e tal. E aí o Salomão, um grande amigo, ele falou para mim: Giva, você precisa ir discutir o seu povo, hein? Aí eu, mas que povo? Né, mas eu já sabia, né, o que ele estava dizendo para mim. E ele estava me chamando à responsabilidade. Minha responsabilidade, o meu olhar era o olhar de totalidade, da luta econômica, enfim. Era aí que eu, né, me identificava e construí isso a partir dos meus 14 anos de idade. Então, era assim que eu me via nesse processo, né? Então, esse livro tem todas essas questões que eu penso a forma do livro, e também, ao mesmo tempo, né, que eu penso a forma do livro, que é uma forma dialogada em boa parte. Tem algumas questões que não dá para ser, mas em boa parte eu tenho que trazer elementos conceituais para discutir, né, para refletir, né? E também pensei muito também, né, pensando muito nessa questão que a gente, quando se forma como militante, que é pensar difícil e falar fácil, né? Então, essa é uma coisa importante, né, também no livro. Bom, então é isso. Eu acho que essa explicação inicial, eu acho que é importante, porque daí eu fui encontrar várias questões, e a minha inquietação, de novo, né, o militante se coloca aí. Quando eu me identifiquei com o movimento indígena, que foi, né, com a morte do cacique Marco Veron, quando os Guarani Kaiowá passam, de 2005, a vir para o júri, que foi aqui em São Paulo, na terceira região, a gente começa a acompanhar. Nesse processo de começar a acompanhar os Guarani Kaiowá, né, eu começo a ter a lucidez do que representava, né, esse processo de luta indígena, e comecei a incorporar a luta indígena como uma luta importante, né, no meu processo de militância. E aí, né, tem essas características nossas de militante, que é começar a escrever, começar a querer entender de perto o que estava acontecendo, e esse processo vai também me trazendo algumas reflexões que eram reflexões fundamentais para me entender as pessoas que sofreram com esses processos de violência a partir da invasão, né? Que, a meu ver, é fundamental para a gente entender esse território, né? E aí eu passo a olhar mais o território Guarani Kaiowá, porque eu não conseguia entender, por exemplo, por que não era demarcado o território Guarani Kaiowá. E aí eu fui, né, estudar aquilo. Eu falei, tem um problema aqui nisso aqui, né? Por que não é demarcado, né? Por que esse povo tem todas as evidências, todos os laudos antropológicos dizem a mesma coisa, que esse povo estava aqui, que foi deslocado, parte foi deslocado das lutas guaraníticas, mas os Kaiowá estavam aqui, então, e os outros povos estavam ali, mas os guaranis estavam, né, no mínimo ali há 200 e poucos anos, e o território ele não era demarcado, né? Não era demarcado. E aí eu fui ver, né, o que acontecia, né? A gente, naquele momento, tive que voltar um pouco atrás. A gente fez as lutas contra a ALCA, né, que é aquela integração, né, de todas as Américas. E aí eu fui vendo um outro elemento, que a ALCA, ela não morreu enquanto projeto, ela foi fracionada, né? A NAFTA, Plano Andino e o Plano ISSA, aqui, né, que era a integração regional sul-americana. E esse processo de integração é esse processo de integração que a gente viu no mundo, de globalização, né, que era a serviço do capital, que nada tinha a ver, né, de integração para construir, né, condições melhores para o povo. Mas, enfim, essa integração, como é que ela se dava? Era integração física, era integração por megas estruturas de rodovias, de comunicação, de energética, né? São esses três eixos, né? Do que o Plano ISSA propunha, né, a se fazer. Ele começa, né, com o governo Fernando Henrique Cardoso. São 11 países da América do Sul, mais um, que é a Venezuela, que se integra a esse processo, né? E aí a gente vai verificar o seguinte, que tem um país que é central nesse processo de integração, que é a Bolívia. A Bolívia é o país que integra todos esses outros países, né,
dentre tantas outras questões, né, que a Bolívia está colocada, né, os minérios raros, enfim, essa é uma outra questão que estava colocado, né, está colocado o povo boliviano. E aí a gente vai verificar o quê? Que o Mato Grosso do Sul está ao lado da Bolívia, certo? Portanto, né, o Mato Grosso do Sul é uma região que ela é estratégica nesse processo, né, de integração regional que diz respeito, né, ao deslocamento da mercadoria. Tem um eixo do IRSA que sai aqui de São Paulo, né, o eixo Atlântico-Pacífico, que sai aqui de São Paulo, atravessa todo o estado de São Paulo, entra no Mato Grosso do Sul, entra pela Bolívia e desce pelo Chile, né? Então, veja, diante disso, que eu olho para isso e falo, olha, isso aqui é impossível ter o processo de demarcação do território dos Guarani Kaiowá. Se a gente for verificar, né, até hoje não tem nada, né? Inclusive, se vocês forem verificar, vocês vão ver que pouco se fala dos Guarani Kaiowá institucionalmente, né? E aí eu estou falando institucionalmente, o Ministério dos Povos Indígenas não falam, raramente fala, só quando tem algum tipo de violência faz uma intervenção, mas do ponto de vista de demarcação de terra não se fala. E aí, olhando isso, eu falei, olha, tem questões mais sérias aqui, né, que são questões estruturais, precisam ampliar essa reflexão, né? E aí, vou compreendendo que não é possível, né, a gente entender esses processos de violência contra os povos indígenas se a gente não entender profundamente também a dinâmica do que foi o colonialismo, do que, né, como é que essa dinâmica ela se relaciona, né, com essa mudança de perspectiva econômica que é o capitalismo, né? Como é que isso se entrelaça? É fundamental, né? Porque a gente vai olhar o que é o colonialismo, é invasão territorial, escravização, exploração, acumulação primitiva. É isso. E aí a gente vai verificar que esses elementos são elementos que estão ainda, né, presentes na dinâmica, né, do capitalismo. Estão presentes, né? É só a gente olhar o que acontece com os Yanomami. Tem território demarcado desde a década de 80. Mas o que acontece lá? Acumulação primitiva. Né? Não é outra coisa senão isso, invasão territorial, escravização ou violência diversa e exploração dos recursos naturais, né? E é interessante porque a gente tem uma facilidade muito grande de falar do colonialismo em outros lugares, o colonialismo na África, o colonialismo na Palestina, mas a gente não consegue dizer que aqui a gente passa por processos colonial, a gente não fala, a gente não admite. Né? A gente fala, ó, nós estamos, o capitalismo aqui está em outro estágio, mas que estágio? Se as práticas são as mesmas práticas, né? Então essa foi uma questão. E aí a gente começa a olhar outros elementos que são elementos importantes, né? Que como é que desde o início da invasão o Estado atuou, né, para anular os povos indígenas, né? Não só fisicamente, mas subjetivamente. Isso é algo importante, né? Então, ao longo desse processo, né, de invasão, a gente vai ver um processo de apagamento em grandes montas, né? Tem um pensador, que eu esqueci agora o nome dele aqui da América Latina, ele fala, olha, os portugueses foram muito eficazes, porque eles mataram as pessoas em vida, né? E aí é sobre isso que é uma questão importante, né? Como é que se deu esse processo de apagamento? Por exemplo, a Reforma Coalina, 1750, como é que se deu? Se deu explicitamente de duas formas. Uma das formas foi transformar os indígenas em súdito do rei. Você deixa de ser indígena e você vira súdito do rei, né? A outra forma, qual foi? Essa mais violenta, né? Que era os casamentos entre mulheres indígenas e os portugueses, homens brancos, né? Eles estimulavam o casamento entre indígenas e estimulavam o casamento entre brancos. O que estimulava? Não era estimular, era estupro, legalização do estupro, né? E aí a gente vai vendo outros ao longo, né? Outras tantas ações também com grande escala, né? De apagamento dos povos indígenas, né? Por exemplo, a gente tem um último censo, o primeiro censo do Brasil República, em 1891, se eu não me engano, e que tinha o critério indígena. E ali tinha 1.300.000 indígenas. O SPI, no começo do século XX, 1922, 23, faz um censo dos indígenas e diz, é muito questionável esse censo do SPI, porque dizia, não tinha muito critério e tal. Mas o SPI dizia, olha, em 1920, 22, 23, tinha 1,5 milhão de indígenas, né? O SPI, isso não era censo oficial do Estado. Porque o indígena sai do censo em 1891, né, e ele entra o critério cor. É introduzido o pardo, enquanto critério de contagem de indígena. E aí, o indígena só volta para o censo
depois da Constituição de 1988. Volta em 1992, 91, 92, que foi o censo. Ou seja, os indígenas ficaram sem ser contados no censo durante 100 anos, e esse critério pardo ficou como um critério que tudo cabia, né? Tem até um texto do João Pacheco, que é um antropólogo bem interessante, que ele fala que ao entrevistar uma técnica do IBGE, ela perguntado para ela o que era o pardo. Ela falou: pardo é o que a gente não consegue explicar. Não define. Entendeu? Não consegue explicar, né? E, claro, essas questões, né, da mestiçagem E como você se declarava no censo? Pardo. A minha mãe, eu tive uma conversa com ela sobre isso. Eu falei: mãe, precisa se declarar como indígena, hein? Aí ela teve um susto. Ela falou: eu me declaro como parda. Eu falei: mãe, mas a senhora é negra? Né? Porque o censo, o IBGE não define isso, mas o movimento negro define. A senhora é negra? Não, eu sou cabocla. Entendeu? Né? Mas uma boa parte, inclusive indígena, né, se declara pardo. Muitos indígenas, assim, indígena aldeado, né, se declarava pardo. A gente fez um seminário, sou indígena, não sou pardo, que a Helena Rangel, que é uma antropóloga, ela falou: puxa, eu fui em várias aldeias e, né, nos registros tal aqui, e eu nunca pensei nisso, né? O que significava isso, né? E aí... Mas, uma questão, por exemplo. Eu, quando eu estava na escola primária, eu tenho 73 anos. Mas quando eu estava na escola primária, talvez porque a gente também era pobre, a gente era considerado pardo. Uhum. Eu só me considero branco hoje, depois que eu fui olhar minha certidão de nascimento, que estava branco. Mas a gente era escrito como pardo. Por quê? Eu penso que tem a ver com a origem, era tudo roceiro, né? Trabalhador, quer dizer, então esse pardo era tudo que... muita coisa, né? Eu não queria, né? Um debate hoje que a gente aceitar, né? O debate que a gente faz hoje com o IBGE é isso: olha, é necessário qualificar o pardo. Se não qualificar o pardo, é um problema. Exatamente. Mas tem outros elementos que são elementos importantes da gente pensar sobre isso, né? Que é o elemento subjetivo que tem nesse processo que o colonialismo ele traz, né? Aí a gente precisa dialogar com outros pensadores que estão pensando isso, né? E eu fui dialogar com o Fanon, que é né? Como é que o colonialismo ele vê aquele que ele está submetendo, né? Ele desumaniza, né? Desumaniza. A gente, porque a referência é essa, a referência, né? Ocidental, eurocêntrica, judaico-cristã, que nega o outro. É essa a referência que está colocada aí, né? E esse projeto ele vai sendo consolidado de diversas formas, né? Essa negação ela vai se dando de diversas formas, tirando do censo, né? Criando uma confusão, porque os indígenas vão aparecer em censo de 45 não pelo critério indígena, vai aparecer pelo critério língua. E olha só que coisa grave, né? Porque você cai de 1.300.000 para 36, 40 mil indígenas, né? Porque esse critério língua foi o que se colocou, não para contagem de indígena, para contagem de quem estava de fora aqui, né? E aí os indígenas acabaram sendo contados, que falavam duas línguas acabaram sendo contados, né? E aí o Darcy Ribeiro faz uma defesa, que era importante e tal, enfim, né? Cada pensador ao seu tempo, né? E aí a gente vai verificando, aparece esses 40 e poucos mil, e aí a partir da Constituição de 88, né, tem o censo de 90, começa a aumentar o número de indígenas, né, no Brasil, e a gente começa a pensar uma série de questões que ocorreram nesse processo, né, esses processos de deslocamento, né, esses processos de violência, estupro contra as mulheres. A gente começa a pensar essa série de questões que são questões importantes que nos ajudam, né, a pensar esse território e o lugar, né, do indígena nesse mundo, né? E aí a gente também, a partir daí, a gente vai pensar o que é o etnocídio, o que é o epistemicídio, né, que é parte desse processo aqui que eu estou dialogando com vocês, né? E o que eu chego à conclusão também, eu penso que pauta pesquisa e reflexão em escala, né, e produzido por indígenas, né, esteja em que lugar que esteja no território ou esteja nas cidades, né, para discutir esse lugar do indígena, porque tem um grande vazio. O livro, eu não me proponho a responder as questões
todas as questões que envolvem, né, os problemas, as questões indígenas. É por isso, né, que eu penso que tem um vazio imenso, né, de literatura em relação a pensar o indígena na totalidade, né, nessa dinâmica do capitalismo, na dinâmica do colonialismo. Eu acho que falta, eu acho que talvez, eu não sei, né, porque eu não vi outra, já me falaram, talvez essa seja, né, esse seja o primeiro livro que tenha essa preocupação, né, de trazer esse elemento. E aí a gente vai ter que dialogar com um monte de coisa. A gente vai ter que dialogar, por exemplo, com a USP, que foi um grande, até hoje, né, pratica, né, etnocídio contra indígena, né. É importante a gente fazer uma revisão, não, um diálogo com esses pensadores que a gente, quando vai para a universidade, fala, vocês precisam ler isso aqui para entender o Brasil. Se deparar com o Caio Prado e dizer, olha, você nos desconsiderava, dizendo que a gente é semi-civilizado, ou o Gilberto Freire, que dizia que as mulheres indígenas ficavam encantadas pelos europeus e abriam as pernas quando viam eles. É importante que a gente, né, dialogue, que a gente questione, que a gente, né, possa refletir, né, a respeito disso. Agora, tem uma questão que para mim é muito definitiva também: ser indígena, eu acho que não só indígena, mas enfim, ser indígena é ser anticolonialista, é ser anticapitalista, porque é impossível, né, conviver em uma sociedade que tenha... Não, que eu acho que é no geral, mas eu estou falando mais de uma sociedade que rompeu com a relação com a natureza, né, submetendo a natureza a chegar a um ponto, né, de que o planeta, né, sofre um processo de mudanças profundas, né, a partir dessa ação humana que se institui, né, a partir da Revolução Industrial. Né? Não é possível nenhum tipo de convivência nesse sentido, né? Então, para a gente abrir a conversa aqui, são essas questões que eu estou tratando aqui no livro, né? E aí a gente vai conversando, né? Tem gente que já leu o livro, tem gente que não leu, tal, né? Não, salve, né? Você voltou da Paraná para São Paulo, cadê essa passagem? O ponto mais básico que você toca é essa coisa da desumanização, né? Que é a política do colonialismo e do capitalismo sempre foi. E é o que acontece em Gaza, né? Assim, né? Israel, para justificar as ações de Israel, ele desumaniza o povo de Gaza, né? Assim, é o que fazem aqui com os indígenas, fazem com os quilombolas, fazem com os caiçaras, né? Assim, sempre com a mesma perspectiva, com a mesma visão, que é dominar, ocupar aqueles espaços que hoje são ocupados por esses povos, né? Assim, é a ganância capitalista, né? Eu acho que o grande eixo, a grande coisa a ser combatida, né, é essa política da desumanização, que é a grande arma que esses caras têm, né? Quando chega um Bolsonaro e fala de um quilombola como um cara que tem arrobas, quando chega, né, a política deles sempre foi essa e vai continuar sendo, né? É assim desde que a gente, teoricamente, foi descoberto, né? Nesse discurso capitalista, a gente foi descoberto quando a gente já era... 40 milhões, talvez. Pois é. Então, eu acho que é o eixo principal, né? Essa coisa da política da desumanização. Eu acho que é o mais cruel que existe, né? Me incomoda muito, assim, sabe, Marcelo? Uma coisa que é o olhar, né, em relação aos povos indígenas, de dizer que os povos indígenas são comunidades simplistas, né? E, na verdade, tem um grau de complexidade muito grande. A gente pode dizer que, né, os ocidentais europeus eram simplistas, porque a gente vai procurar, cadê aqui o que né, esse mundo apresentou para este mundo que estava aqui, né, que tenha uma qualidade superior nas relações humanas. Um território que estava em 800 anos de guerra, para mim não apresentou outra coisa senão a violência, né? Então, essa é uma coisa. A outra coisa é se falar dos povos indígenas, primeiro, de uma forma muito homogênea, né? E segundo, desconsiderar uma série de coisas, né? Quando a gente vai vendo a teia complexa, né? A gente tem acompanhado muito, né, as novas descobertas, por exemplo, na Amazônia, por exemplo, essas 2.000 cidades, né? Tecnologias que na Amazônia tinha, por exemplo, da terra preta, né? Que é uma terra muito fértil, né? Talvez a mais fértil, né? Olha que tecnologia que já estava desenvolvido há não sei quantos mil anos atrás, né? A gente vai vendo essa teia complexa, né? De trocas que haviam, né? A gente tinha os caminhos de Biabiru aqui que ligava já o Atlântico ao Pacífico, já, percebe? Então, né?
essa negativa, né, dessa complexidade, né, eu até coloco um exemplo das pirâmides que eles encontram aqui, e até hoje eles não sabem como é que foram feitas as pirâmides. Né? Olha a incapacidade cognitiva do europeu para entender essa complexidade científica que foi a montagem das pirâmides. Eu estou falando das pirâmides, mas tem um monte de outros... Os moais, Páscoa, qualquer coisa. Qualquer coisa, né? Então, é uma sociedade complexa, né? Que tinha muitos elementos importantes, muitos elementos ricos, e aí você vai simplificando. Não, eles se matavam entre eles. É uma coisa que, né, fizeram com a África, né? Aqui, não, eles se matavam entre eles. Aí quando a gente começa a olhar as relações, estou falando de um cara, aqui, né, que escreveu um livro de uma guerra importante. A gente ficou 250 anos sozinho em guerra aqui, resistindo. Né? E a última grande guerra foi a Guerra dos Bárbaros, né? Que eles falam que é a Guerra dos Bárbaros, né? Aí eu vi um cara que é professor da USP e tal, Pedro Puntoni, né? Escreveu um livro, né? E eu falei, vou entrevistar esse cara, né? Aí mandei um e-mail para ele, o Chan foi lá, mediou e tal, né? E falou, não, pode falar que é meu amigo, não sei o que, falou. E aí mandei, ele concordou e tal. Eu falei, agora eu vou ver o que esse cara fala. E aí eu comecei a ver um monte de entrevista dele. E aí, nas entrevistas dele, ele falava, não tinha aliança entre os povos, né, para resistir, né? E aí, o que ele dizia? Por que ele dizia que não tinha aliança? Porque não tinha documento dizendo que tinha aliança. A Guerra dos Bárbaros, né, foram mais de 60 anos de guerra, entende? Que foi do Piauí à Bahia. E aí ele, porque não tinha, né, o documental, ele diz que não tinha aliança entre os povos, né? E todas né, os levantamentos que a gente faz, diálogo que a gente faz, que não era assim, tinha aliança. Né? Existia aliança entre os povos, né? Mas, claro, a nossa base de conhecimento não é a base de conhecimento dele, cartesiano e tal, não é essa base, é uma outra base de conhecimento, né? E aí, eu esperava entrevistar ele, me preparei para entrevistar ele, ele nunca mais me deu resposta, acho que ele foi ver o meu canal, eu falei, esse cara aqui não. Aí ele não topou fazer, nunca mais respondeu, né, aos meus e-mails para eu poder entrevistar ele. Mas o que eu quero dizer com isso, né, é que, vejam, o olhar que se coloca contra nós, né, não se coloca a nosso favor, se coloca contra nós, é sempre um olhar manipulado, é sempre um olhar, e é por isso, né, que eu coloco essa questão das nossas pesquisas feitas por indígenas, como pesquisas, né, produção importante, né, porque eu vejo a gente tem visto esse olhar simplista em relação a nós, é um olhar muito simplista, né, é muito raso, né, esses olhares, né. Então, o que cabe a nós, né, aprofundar, complexizar todas essas questões que foram colocadas para nós, apresentadas para nós de uma forma muito reducionista, né? E aí, minha gente que leu o livro, Sérgio? Porque, né, eu tenho que sair provocado aqui, eu tenho que sair com mais questões do que eu trouxe. Eu estou nas primeiras páginas ainda, agora a gente vai entrar em férias, eu vou poder ler. Estou tipo fazendo um fichamento, né, porque cada página tem ali um momento novo, né? Ou seja, é o olhar indígena, voltando e buscando a história. Você está colocando, eu acho que os indígenas precisam desse protagonismo, também publicando, fazendo documentos. Alberta leu, Chicão leu, estou vendo aqui quem comprou tem que falar. A Áurea, né? Eu acho que é isso, uma das coisas para você falou muito rapidamente mesmo, que eu fiquei escutando aqui, é quando você fala, quando você começa a acompanhar o processo dos Guarani Kaiowá, e isso num cenário, né, mais amplo, você falou do IRSA, você falou da ALCA, né, e a ligação ali com o Mato Grosso do Sul. Acho que essa é uma linha que eu gostaria de te ouvir mais, né, e aí pensando como que foi muito eficiente esse processo de apagamento, né, que você trata, porque no começo do livro você está trazendo a sua própria árvore genealógica e a dificuldade de identificar, né, esses registros. E aí agora você falou, olha, é isso, não estava
documentado sobre essa perspectiva, né? A partir desta técnica, né? Europeia, eurocentrista, mas você tinha processos aqui. Então, é nisso que, e aí quando a gente pensa nos movimentos, né? Nos movimentos de resistência, os quilombolas, né? Que vão ocupando espaço, que estão ali num movimento permanente, oral, né? De resistência, porque você tem um fio condutor que é muito difícil de provar. No momento do livro você fala, a pessoa te dá até uma linha, né? Você tem que buscar em todos os cartórios uma região enorme ali e nomes que são comuns, né? Silva, né? A gente sempre fala disso, desse processo de apagamento. E aí você estava falando um pouco aqui, você conseguiu aprofundar mais a linha da sua mãe, mas a do seu pai, inclusive, porque isso são documentos que não são... Tem importância. Não tem importância, né? Porque o olhar e de você bater tantas vezes nessa tecla que as pessoas se apropriam desse olhar, né? Quando você fala, sua mãe o tempo todo, você que está provocando a reflexão agora, porque ela fala que ela é cabocla, mas se apresenta como parda. É isso que a Irandi trouxe, que é esse recorte social mesmo, né? Dessas terminologias, e que toda vez que você fala sobre isso, você fala, puta, cara, é muito isso mesmo, assim, eu me sinto muito ignorante mesmo, porque eu nunca parei para pensar nessa lógica. E isso é o que dá a linha do quanto isso é estrutural mesmo. Então, eu acho que se você puder aprofundar mais toda a sua reflexão, né, sem contar o livro todo, né, mas assim, porque no livro você vai trazendo esses elementos e vai ligando isso com o teórico, se a gente citou o Fanon aqui e tal, mas para a gente entender essa dimensão dessa reflexão que você está fazendo, né, desse olhar dentro de um processo mundial, um processo aqui no Brasil, ainda na defesa e demarcação dos territórios, dessa dificuldade de articulação mais nacional de todos os povos indígenas, que ora cresce, ora diminui do IBGE, porque é uma linha de critério que não está sendo definida por eles próprios, enfim. São muitas questões, né? Eu acho que tem uma questão, né, que está colocada, né, contra os povos indígenas, que é essa lógica colonial. Eu estou dizendo da lógica colonial pelo seguinte: eu entendo, né, eu não consigo ver de uma outra forma que todos esses territórios que estão demarcados ou não demarcados, eles vão fazer parte da lógica da exploração do capital, de um jeito ou de outro. Eu não vejo processo demarcatório como um processo que vá garantir algo para os povos indígenas, certo? É importante? Eu não tenho dúvida que seja importante. Eu acho que é importante. Eu acho que a gente tem aqui uma disparidade muito grande entre nós e os povos da América Latina. Eu vou dizer qual que é a disparidade. A disparidade é o seguinte: parece que tem um paredão, né, que não permite que o que está acontecendo na América Latina aconteça aqui. Entende? Em relação a um protagonismo maior dos povos indígenas. Porque esse protagonismo, ele começa com os zapatistas, né? Os zapatistas mudam a lógica da localização dos povos indígenas, né? Porque o que os zapatistas, o que a gente tem? A gente tem o debate culturalista, que estava colocado para os povos indígenas, e os zapatistas dizem, não, acabou. A gente não quer fazer o debate só culturalista, é importante? Ok, mas nós queremos debater projeto de sociedade. É isso que os zapatistas fazem. E a partir disso, você desencadeia na América Latina todo um processo de levante de indígenas, né? Tem países, por exemplo, a Bolívia hoje é um país que não pode dar golpe lá. Pode matar o Evo Morales, que é uma possibilidade. Ele tem um monte de problema, mas enfim, é uma figura que hoje tem um papel importante ali, né, no que está ocorrendo, né? Mas não vai ser mais eleito um branco ali. Não vai ser eleito mais ninguém da elite. Só que se der um golpe e que esse golpe tenha uma contundência muito grande, porque não serão eleitos. Isso é uma questão. Outra questão é que, veja, a gente passa a reconhecer esse processo de apagamento como estrutural do capitalismo, certo? A partir dos zapatistas. Porque
também, né, você tem um levante de auto-reconhecimento, de afirmação das identidades indígenas na América Latina a partir daí, né, e que causa uma série de conflitos, né? Tem um conceito na América Latina que tem alguns pesquisadores que têm pensado, que é o indígena consentido e o não consentido, né? Quem radicaliza é o não consentido, quem não radicaliza é o consentido, que o Estado tenta mediar isso, né? E que eu não acho que os estados vão conseguir continuar mediando. Então, veja, a gente tem... então, eu penso que é uma questão que diz respeito ao debate estrutural, do debate maior, impedir que a gente tenha esse protagonismo maior, né, tem a ver com isso, porque a lógica, né, se a gente também for pensar, né, o Brasil na América do Sul, na América Latina, né, ali quando o plano ISA estava se consolidando, eu acabei naquele período, eu fui em alguns países, né? Eu lembro que eu fui em alguns países e no Paraguai, que eu fui ser observador de uma eleição que teve lá, eu saí para beber com o pessoal. E aí eu falei, eu quero tomar uma cerveja daqui do Paraguai. Aí o bicho colocou uma cerveja, rótulo azul, tal e tudo mais. Aí eu falei, brasileira. Aí eu, não, aqui é nossa cerveja, não sei o que. Eu procurei no rótulo lá as letrinhas Ambev. Então, veja, eu estou falando isso pelo seguinte, porque uma discussão que se fazia na consolidação do plano ISA na América Latina é que o Brasil estava tendo um papel subimperialista. Era um debate que se fazia nesse momento, né? A gente via produtos, eu fui na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Colômbia, a gente via muito produto brasileiro nesses lugares. Então, o Brasil, para o capitalismo, o Brasil é muito estratégico, né? Não é à toa que toda a discussão, né, que se tem, né, desse processo de derrocada do capitalismo é que precisa ganhar o Brasil. Precisa ganhar o Brasil. É uma discussão que está colocada aí, certo? Então, nesse sentido, né, os povos indígenas são um grande impedimento, né? Precisa ser apagado de qualquer jeito. Não é à toa que tem 8 projetos no Congresso Nacional contra o processo de afirmação da identidade indígena. Isso não tem para nenhum outro grupo social. Não tem para nenhum outro grupo social, né? Então, eu penso, né, Roberta, eu acho que você colocou essa questão que eu não consigo ver esse processo, né, essa dinâmica do capitalismo sem o apagamento indígena. Não consigo ver. Ele está colocado, até porque tem uma lógica liberal, né, gente? Que a gente precisa também pensar sobre isso, que, né, a lógica liberal é essa o princípio da propriedade privada, né? E eu acho que isso é algo também que, de alguma forma, afeta muito, né, o capitalismo. Porque como é que você vai dizer que você é proprietário de uma terra se você olha a propriedade privada como algo sagrado, se que você é proprietário de uma terra que, na tua cabeça, os donos estão vivos, né? Que tem todo esse debate, o direito congênito, histórico, enfim, né? Então, como é que você vai admitir que eu existo, né, se eu sou a pessoa... Exatamente. Não. Né? Se eu questiono, a minha existência questiona a propriedade privada. Né? Eu acho que essa é uma questão que eu acho que é estrutural do capitalismo. Então, a gente precisa ser apagado, a gente precisa deixar de existir, né? De uma forma contundente. Precisa apagar a nossa memória, a nossa história, precisa fazer uma política assimilacionista. O que a ditadura militar dizia na década de 60, 70, né? Que os indígenas, não ia ter mais indígenas na década de 80 porque eles seriam assimilados. Era isso que ele... Olha só, é a lógica histórica
com que o Estado tratou, né, os indígenas. É a mesma lógica. E aí, né, você tem camadas de debate, né? Você tem uma ciência que ela legitima esse discurso do Estado, que é a antropologia. Isso é um outro ponto. É a antropologia. É um debate. Acho que você também traz isso, né? Quer dizer, a necessidade de documentação, a partir desse olhar também da antropologia. E você falou que está avançando as discussões com a FUNAI, acho que é legal você trazer isso também, mas principalmente para os indígenas em contexto urbano, que já não tem mais relação com os aldeamentos, né, ou com as cidades, porque a gente vai falando, é tão distante a discussão que as pessoas escutam falar de aldeamento e não entendem que são cidades, né? São cidades, são regiões que tem isso, circulação, não é mais lá o indígena do Guarani, né? Mas essa visão ainda no senso comum está muito forte, muito forte. E aí quando você tem que ter um certificado, né, uma documentação da FUNAI para você se reivindicar indígena, porque a gente fala de autoproclamação, autoidentificação, mas isso não está tão avançado no debate indígena quanto é para outras etnias, para outros povos, né? Você tem essa dificuldade, principalmente para os indígenas em contexto urbano. E essa é uma discussão que vira e mexe aparece. Nos conselhos indígenas, por exemplo, a gente estava conversando um pouco sobre isso, né? Não, se reivindica, né? Mas não sei se né? E fica essa discussão. Então, esse é um processo que também é importante de ouvir o que você tem acumulado. A antropologia, né, ela é positivista, né? Então, eu eu tenho dialogado muito com antropólogos, tem antropólogos e antropólogos também, né? Tem gente que avançou um pouco mais, né? Mas tem coisas que são muito dolorosas, assim, de ouvir de antropólogos, né? Em relação a isso, porque traz todo esse princípio positivista, ciência imutável, né? Não tem dialética, não tem absolutamente nada, não quer olhar para a dinâmica da sociedade. E é isso, né? Eu acho que é um debate que está aberto. Eu tive um debate essa semana na Unicamp com um grupo de indígenas e que eu acho que entre nós o papo é compreensível e a gente consegue avançar. Agora, quando tem atravessamento de antropólogo, quando tem atravessamento do Estado, isso é um problema, né? Porque tem uma coisa que foi criada na antropologia, até depois eu tive uma conversa com uma antropóloga lá da Unicamp, ela falando dessa característica, né, do especialista em povo X, povo Y, e que é o grande conhecedor e tal, né, desses povos, e ninguém pode falar a respeito, enfim, uma propriedade privada, você, né, e você retira toda essa dinâmica. Eu estou apresentando uma fração, né, de todas as contradições, de todas as questões, né, que estão colocadas em relação. É uma pequena fração, porque a gente está também de uma forma muito intensa conversando sobre isso. Eu acho que vão sair muitos bons trabalhos daqui a algum tempo, né? Mas veja, a FUNAI a Joênia, que está na direção da FUNAI, eu acho que ela avançou mais e disse, olha, nós não vamos identificar quem é quem. Eu acho que essa é uma questão. Esses RANI não existe mais. Agora tem uma outra coisa. Como é que você... Tem uma história que eu costumo contar. Eu fazia aquelas viagens malucas, ia para os lugares e tal. Minha inquietude foi me levando, mas também foi me dando referências, né, de questões que ocorreram. Eu entrevistei em Cabo Obró uma liderança do povo Trucá, Pretinha Trucá, e ela, assim, eu estava inquieto, estava querendo saber, estava querendo dar forma conceitual, histórica, né, para as coisas que eu ia pensando, né? E aí, na entrevista, que eu gravei essa entrevista com a Pretinha Trucá, ela começa a contar uma história que antes de 1988, ela e os irmãos dela, a família dela, moravam no norte de Minas.
né, longe do território. Ela nunca, o pai dela, a mãe dela, falaram que eles eram indígenas, né? E aí, depois de 88, o pai recebe um telefonema, que é do cacique. E aí o cacique diz o seguinte: olha, volte para o território, porque por conta da Constituição, 7 anos depois, as terras seriam demarcadas, enfim, toda aquela mentira que a gente já sabe, enfim. Aí o pai da Pretinha junta os filhos, acho que uns 10 filhos mais ou menos, e fala: olha, eu queria dizer um negócio para vocês. Nós somos indígenas e temos que voltar para o nosso território. Porque o meu cacique, nosso cacique, chamou de volta. Agora, essa história da Pretinha, para mim, é uma das mais emblemáticas, recente, que era, se o pai e a mãe da Pretinha morressem, como era que ela saberia que era indígena? Percebe? Então, a gente vai encontrando várias histórias. Eu vou contar uma história recente. Tem uma menina que eu conheci ela quando ela tinha 18 anos, eu, Sassá, ela contava a história pra gente, ela é indígena, né, muitos traços, enfim. Ela contava a história pra gente, a gente falou: essa é uma das meninas que foram sequestradas. Mas a gente não podia falar nada para ela, certo? A gente via e falava: pô, essa história não bate. Tudo que ela colocava tinha contradição. E aí, esses dias, ela me procurou, né? A mãe está com Alzheimer, e aí ela também tem produzido, é uma pessoa muito dinâmica e tal, e ela começa a apresentar as contradições, né? E querendo acessar o povo dela, né? Mas a mãe, que está com Alzheimer, tem lampejo de lucidez, aí fala alguma coisa, aí fala outra coisa, né? E aí ela está chegando à conclusão: ela foi sequestrada. Porque não tem consistência a história da mãe, e ela encontrou um outro caso, da mesma entidade que a mãe buscou para adotar ela, buscou, entre aspas, de uma outra pessoa com uma história igual. Nunca a história bate, é sempre uma coisa muito confusa, enfim. E que tem um monte de sequestro. A Damares faz isso, né? E fala ainda para o mundo, né? Que sequestra, né? Essa é uma questão, né? Então, veja, como não é fácil fazer esse debate. Eu tenho tentado fazer essa conversa. Olha, nem é todo mundo que vai encontrar seu território. Eu estou num lugar absolutamente confortável. Eu não estou num lugar desconfortável, certo? Eu estou num lugar confortável para fazer esse debate. Mas eu também acho que eu não devo reivindicar um determinado lugar. Eu entendo que eu preciso pensar sobre esse lugar da violência e desses processos de deslocamentos, né? E tentar localizar corretamente e lançar uma luz nesse debate que ainda não está totalmente, né, aberto, né? Então, por isso que eu não vou reivindicar território, eu não fico reivindicando etnia, né? Porque eu acho que deveria estar no território. Mas a gente precisa problematizar esse outro lugar, percebe? A gente precisa problematizar esse lugar de que você não estando no território, você deixa de ser indígena. Por exemplo, um debate que a gente fez na Unicamp, né? O que os meninos, que são a maioria da Amazônia, dizia: talvez a gente fique aqui. E aí alguém disse assim: então, mas daqui a algum tempo, né, vocês podem dizer para vocês que vocês não são indígenas, percebe? Porque vocês estão aqui, né? Então, eu lembro de uma conversa que eu tive com Luiz Faria. Ele foi dar formação lá, não parar comigo, a gente montava ciclo de formação, ele foi dar formação lá, a gente na Zona Leste, Cidade Tiradentes, não, José Bonifácio. E aí, ele vai falar das violências, aí ele fala contra a mulher, LGBT e negros e negras. E aí eu fiquei ali, esperei, né? Deu, tal. Aí a gente foi descendo pro trem. E aí eu fui conversando, falei: por que você não falou dos povos indígenas? Quase não tem indígena, né? Eu sei que tem violência, mas quase não tem indígena. Aí eu fui falando do apagamento. Mas foi formado pelo que o Caio Parado falou, né? Pelo que o Gilberto Freire falou, né? Então, e aí eu fui com ele, é uma figura muito sensível também, eu fui conversando com ele até o trem. E aí a gente entrou no trem, né? Lá da estação José Bonifácio. Aí depois da nossa conversa, assim, né? Tava avançada já. Aí eu falei: e aí, Luiz, me fala quem é negro, quem é negro e quem é indígena aqui? Aí ele olhou assim pro lado e falou: tô totalmente confuso. Né? Você também, o livro deve explicar um pouco isso, né? No livro, mas assim, essa virada, você sempre teve o lado oprimido, né? Mas tem esse momento, você também já foi mais próximo do movimento negro, num determinado momento, até na sua campanha vereança, tal, a questão indígena não era um eixo central como é hoje, como parece hoje, né? Como ele é mais forte hoje. Teve um momento de uma virada, e qual que é a tua história da Pretinha, né? Onde que o Giva se enxergou mesmo como indígena? Então, eu sempre tive proximidade com os movimentos. O movimento negro eu sempre tive uma excelente relação com um monte de gente no movimento, mas nunca me reconheci como negro, né? Nunca Você lembra, nos últimos períodos que você ainda estava em São Paulo,
Você lembra que a gente ia nas reuniões da infância? Você já levantava essa questão Sim, indígena aqui em São Paulo? sim. Você já falava das questões? Sim. Você já tratava dessa questão? Não teria ser difusa, vamos dizer Sim. assim, né? Mas você já tratava disso? Porque a questão indígena, novamente, né? O militante começa a militar com 14 anos de idade, começa a militar no movimento estudantil, nas lutas democráticas, aí vou para o movimento de moradia, vou para a infância, vou para direitos humanos. O meu foco, né, de militância não estava. A questão indígena não era uma coisa. Agora, nas minhas relações familiares, né, isso era um pouco mais resolvido. Né? Mas, ao mesmo tempo, também tinha o assimilacionismo, o eugenismo, estava colocado. A minha mãe, quando eu namorava com alguém branca, ela achava ótimo, ela repetia aquelas coisas, vai melhorar a raça, aquela coisa, né? Tinha essa coisa. Aí, né, um tempo depois é que a gente vai pensando sobre essas coisas, né? Porque também o etnocídio está em nós também, né? Não é só externo, ele também é interno, né? E a gente é vítima disso, né? A gente é impactado pelo etnocídio, né? Agora, essa virada foi uma coisa muito paulatina, né? Por exemplo, eu fazia PUC aí no NTC, aí fui fazer aqueles cursos do NTC, aí em um determinado momento, Caramirim, fui dar uma formação lá, aí o bicho chega do meu lado e fala assim, parente, você sabe que nós somos diferentes, né? Né? Somos, né? Então, essa foi uma gradação. Eu acho que a chave, assim, foi mesmo ter encontrado o Sassá, né? Que ele colocou isso de forma contundente para mim. Ele falou, porra, filho de branco é branco, preto é preto, indígena é qualquer coisa. Né? Mas aí é isso, a nossa inquietação militante, isso para mim era insuficiente também. Né? Eu precisava de elementos. Né? Eu sempre tive uma militância que era uma militância que eu não me permitia ficar abrindo um monte de coisa sem conhecer. Eu queria conhecer primeiro para poder abrir, né? Eu ia para onde? Eu sabia que eu não estava fazendo número, que eu estava conhecendo daquilo, né? Então eu precisava, né, aprofundar. Eu acho que a virada foi mesmo assim com os Guarani Kaiowá. Né? Essa foi uma virada que eu falei, opa, peraí, né? Bora. Eles vêm em 2005, acho que em 2006 eles vêm para o júri. E aí, na relação com eles, e aí eram muitos, eram uns 40, sei lá quantos, né? O acolhimento era um acolhimento grande, que eu também me sentia pertencido àquele processo. E quando eu ia para as aldeias, cada vez que eu ia para as aldeias, eu mudava também tem isso, essa coisa da terra, de estar em determinado lugar, em determinados lugares, para mim foi sendo muito forte, fui entendendo, e aí eu fui entender a partir da lógica do militante. Né? Falei, não, preciso entender essa coisa, não, né, da forma como as pessoas olham a questão, eu preciso olhar de outra forma, preciso olhar de uma forma mais profunda, preciso entender o que aconteceu, né? E aí foi isso que eu fui fazendo, né? Tanto é que eu acho que se eu não fosse militante, gente, eu não estaria, senão eu não estaria fazendo essa reflexão. Tanta coisa para pensar e só aceitando algumas provocações que você colocou. Quando a gente no Butantan, a gente descobriu depois de um certo tempo, por exemplo, o Real Parque. Lá se colocava muita questão da violência, da desigualdade, até que um professor, né, o Lélio, descobriu que tinha uma população cancararu muito grande lá. E esse é um assunto que está até voltando nas minhas andanças aqui no Butantan. Ele criou uma espécie de museu, uma coisa simbólica, e foi desmanchada depois que ele saiu da escola, e eu esses dias fui visitar uma creche, não sei, né? E tinha uma aluna dele, fazendo um trabalho lá dentro como ajudante. Uma coisa, um grau de importância, né? Do ponto de vista dessa questão da identidade, tem um viés nosso, né? Tem uma crítica do nosso próprio campo de esquerda. Eu lembro nos anos 90 um debate forte de raça e classe, né? Onde a questão de raça, a questão indígena, a questão negra, as outras questões ficavam secundarizadas em relação ao debate de classe, que é um debate que a gente avançou, né? Acho que o Ana é um bom exemplo hoje mas que é um debate que ainda é bastante confuso, né? Do ponto de vista político. E a gente vê hoje uma discussão que é um apagamento da identidade, que está se colocando a questão religiosa. E aí a cultura indígena é diminuída porque não está nas grandes religiões. Né? Então eu acho que assim, são recortes muito específicos aqui, eu acho que a Ásia vai passando por cima da gente, uma série de coisas, mas a questão evangélica, ela está se sobrepondo a isso. A Grego Tantan, por exemplo, hoje é uma aldeia evangélica. Território, né? Ocupando os espaços para a ocupação de aparelho é uma essa questão. Aí eu queria, só para refletir, agora a gente está entrando numa onda, você falou da antropologia, tem antropologia no nosso campo também, mas dói, né? Eu também fiz ciências sociais. Dói no fígado. Mas a questão, por exemplo, agora do debate da genética, né? Os testes genéticos e tal.
A gente fica, é um apagamento também no campo científico. Né? Minha avó negra, meu pai negro, minha mãe do sul dizendo que era indígena, que tinha uma avó índia, faz o teste da europeu. A Jana aqui fez o teste agora esses dias, o pai dos avós sírios, veio para o Brasil, casa com a mãe que é portuguesa com espanhola, da italiana. Entendeu? Dá um choque até que a gente fica tendo essa... porque dá uma outra chancela para o debate. E aí quando você coloca no censo, acho que tem o mesmo aspecto. Né? Era para ter saiu um resultado, acho que uns 15 dias atrás, né, do Brasil ser o povo mais miscigenado do mundo. Né? Mas não está na certidão de nascimento de ninguém. Isso, né? Uma outra camada que a gente está tentando recuperar e debater. Eu não sei se você sabe, né? Os Pancararu estão aqui desde a década de 40, né? Construíram o Morumbi e tal. Não sei se essa é uma... Mas esse próprio território não reconhece. Teve um processo no passado aí, um antropólogo e tal, que falou, bora demarcar esse território. Aí teve uma discussão grande, né, em torno disso, né? Tem uma questão, né, João, eu acho, não vejo a esquerda errar muito nos debates no geral, né? O debate indígena só erra. Eu não vi nenhum acerto até hoje, né? Eu acho que faz debate errado, caricatural, todo tipo de preconceito e de falta de leitura política a esquerda faz em relação aos povos indígenas, né? Eu acho ruim porque, cara, um lugar nosso é o lugar do estudo, né? A gente abre, nos últimos anos, né? A gente abriu facilmente mão desse lugar nosso, né? A gente vai para o lugar mais fácil, assim, e tal, né? Então, eu acho que essa é uma questão. Por quê? Estou dizendo isso para entrar nessa outra conversa que você fala, que é a disputa religiosa, que é a grande disputa que está colocada, que é a teologia do domínio e tal, está colocada aí, tem um projeto, a gente já dizia lá atrás, quem tem projeto aqui é a Universal, né? Isso se ampliou mais ainda, né, do que só a Universal, a coisa está mais degenerada e mais explícita e tudo mais, né? E aí tem isso, né, cara? A gente os povos indígenas não estão imunes a isso. Eu, por exemplo, vejo os Guarani Kaiowá, uns baita guerreiros lá, guerreiros, um potencial, para mim, potencial revolucionário, né? Eu via muitas coisas dos Guarani Kaiowá que era coisa muito, muito forte, assim, sabe? Muito forte mesmo, né? Na morte do Marco Verón eu não vi, mas muitas pessoas narraram que os guerreiros pegaram o caixão do Marco Verón, a polícia palhou de polícia para que eles não enterrassem lá no território, né, porque era um território em disputa, e eles, em marcha, né, encararam a polícia e não estavam nem aí, a polícia foi abrindo e eles foram para o território, enfim. Mas essa é uma das histórias, tem histórias que eu vi também e tal, né, e que hoje, por exemplo, os evangélicos estão lá. Né, uma das lideranças mais importantes virou evangélica. Né? Então, a gente está em disputa. Né? Então, eles vão disputar tudo quanto é lugar. Né? E veja, eles vão convencendo, porque eles reivindicam o tempo todo o apocalipse. Ó, o mundo está acabando, hein? Bora destruir que não tem problema, porque o mundo está acabando, nosso lugar está garantido e está tudo certo. Né? Então, é algo muito pesado para nós. Né? E, bom, eu estou fazendo disputa aqui com ele. Estou dizendo, todo indígena é anticolonialista e anticapitalista. Não existe indígena que não seja anticolonialista e anticapitalista. E, né, o indígena que aceitar, né, por exemplo, ser evangélico, vou discutir nessas bases. Vou dizer, olha, isso aqui é o pensamento colonial. Continua nos destruindo. O ponto é esse, que no Paraisópolis, né? Eu sei que falou que as 200 crianças. Uma família só se identifica como indígena. Em aonde? Paraisópolis. Ah. Ele está ali do lado do meu pai, entendeu? Sim. Esse apagamento da identidade. Nossa, Sim. Não, faz... A descrição mostra isso na Sim. própria história. Né? Aí a questão ficaria o que a gente faz. Bom. Você citou a Bolívia como um bom exemplo, acho que o Paraguai, e a gente está, né, como colonizador, se mantelando a cultura, a identificação indígena que tem. Mas aqui no Brasil é um pagamento absurdo. Sim. É absurdo. Então, João, assim, Tinha né? que usar a sepultura para apresentar isso para o meu filho. E era justamente essa questão da passada que foi. E era essa conversa. Eu apresentei lá o Roots, né? Para poder falar dos Guarani, Kaiowá, porque é uma denúncia dos anos 90 ainda. Esse massacre. Então, João, é assim, né? Eu acho que o livro, né? É um material agitativo, né, para mim, né? Eu quero conversar com as pessoas, entendeu? E eu acho que é uma parte, né? Mas a gente também tem se organizado, né? Não é um número enorme, mas a gente tem se organizado, tentado se organizar nacionalmente
para fazer esse debate em maior escala. Por exemplo, dia 11 a 13 de julho, a gente vai fazer um encontro de indígena no contexto urbano do Nordeste, né? Então, a gente tem tentado produzir, tem produzido vídeos, né? Muitos vídeos, né? Fazendo essa discussão, né? Óbvio que tem, né, debates atravessados aí, né? Que a gente vê, né? Tem um grupo aí pós-moderno da Parditude, né? Na verdade é uma pessoa que construiu um debate bizarro, mas, por exemplo, é fundamental que a gente debata, eu tenho dito, de forma fraterna. A gente tem que discutir com o movimento negro a qualificação do pardo. Tem que discutir. Não é possível. Não é possível por conta, inclusive, do nosso histórico negro indígena. Pô, a gente recebeu os negros e as negras escravizadas em nossos territórios, criamos quilombos, criamos existência em comum. Olha que relação de solidariedade profunda, né? A gente não pode jogar isso no lixo, cara. Não pode jogar isso no lixo. A gente precisa rever, né? A Sueli Carneiro disse, foi uma estratégia. Na década de 70 a gente olhou os dados dos pardos e dos negros eram iguais. E aí a gente passou a reivindicar, né, o pardo como negro. Agora, Sueli, o debate é outro. Bora, né, requalificar esse debate, porque tudo bem, eu entendo, né, mas a gente precisa, porque senão entra o parditude. Pardo é lindo, pardo, a miscigenação é bonita. Miscigenação, cara, a gente sabe que faz parte de um processo de apagamento, o estupro é arma de guerra. A gente precisa colocar isso na mesa e dizer, olha, como é que nós fomos afetados, cada um de nós fomos afetados nisso. A gente precisa debater isso, né, de uma forma honesta, né? E a esquerda precisa sair dessa visão caricatural, cara. Se não sair, vai continuar tomando bola nas costas, entendeu? Vai continuar tomando bola nas costas, né? De mais um debate importante que deixa passar e depois fala, o bonde passou, né? E a gente não estava lá, né? Então, é um esforço que a gente está fazendo. Eu tenho feito o esforço de pedir para um monte de gente escrever, cara. Muito, olha, a gente precisa escrever, precisa produzir, precisa circular informação. A gente tem um canal, né? Eu tenho um canal, o Sassá tem outro. Os nossos canais são anticapitalista, anticolonialista. A gente está problematizando várias questões, né? Já faz sei lá quanto tempo que está lá o canal, né? E que tem sido referência para debates, né? Diversos. Enfim, né? Eu acho que a gente precisa sair desse lugar que a gente se encontra, né? E é isso que você falou. É isso. Se eu for em Paraisópolis, eu vou ver um monte de indígena. Vou andar por lá e vou ficar vendo, identificando um monte de indígena. Mas é isso. A gente não fez aqui, o movimento indígena não fez um movimento aqui que os Mapuche fizeram. Na década de 90, os Mapuche falaram, pô, vamos... Pode colocar um elemento, mais um elemento aí acho que nessa conversa. A gente estava falando disso também antes da gente começar a roda, que são os espaços de organização, né? Então a gente entende que é importante, que eles fortalecem a identificação, a luta, mas é o contrário, né? Então eu queria que você apontasse um pouco isso, né? O quanto também esses espaços estão cada vez mais sendo cooptados, quer dizer, a gente estava falando do ascenso da direita também nesses espaços, né? Você está falando exatamente, né, da constituição do teu canal, né, acho que dessa agitação e desse confronto que você vem fazendo já há alguns anos, e a gente esperava, né, como em outros espaços, né, quer dizer, de referência, de organização, a gente vai percebendo a fragilidade desses espaços. Esses espaços, eles não existem por si, né? A gente entendia que a constituição desses espaços, os conselhos variados, né, que eles dariam conta desse desafio, e não, né? Sucessivamente, em anos diferentes e a partir de governos diferentes, a gente tem o contrário, né? Então, queria que você, sei lá, falasse um pouco disso também. Acho que a gente estava nesse papo antes de começar a roda. Um outro ponto que eu queria também trazer, assim, não consegui começar a ler, desculpa interromper sua pergunta, mas eu fiquei aqui refletindo, né, sobre a relação difícil entre a questão do
informação. Assim, a armadilha que isso traz. Eu estou lembrando do caso do Pancararu, né, do Real Parque. Antes de ser vereadora, eu atuei como residente psicóloga da equipe de saúde da família indígena do Real Parque. São mais ou menos 60 pessoas, 200 famílias. Era tenso o tempo todo, do ponto de vista racial, né? Porque eles reconheciam no território dos Pancararu como indígenas, porque, esse cara mora no meu Eles não, vizinho. desculpa, eles não se conheciam, Não, o território não é conhecido. Então, é difícil dizer isso, porque eles estão no território, né? Assim, então, a comunidade, evidentemente, mas eles são parte da comunidade. Assim, então, era uma situação de não reconhecimento permanente, assim. E o que eu percebia? As gerações muito diferentes, né? Tinha quem tinha nascido na aldeia e quem não tinha nascido na aldeia. Para quem não tinha nascido na aldeia, já nasceu numa parte, filho, né? Enfim, a coisa era muito difícil. E às vezes a percepção que eu tinha, particularmente, que pode ser também muito artificial de alguém que não, né, ficou alguns meses lá no território, era que o cadastro, enquanto família, na equipe de saúde da família, era o que dava identidade. A depender da família, assim, claro que pode ser uma impressão rasa, mas é isso, né? Ao mesmo tempo, é isso, assim, sabe? É uma armadilha mesmo. Assim, e é isso que eu fico pensando. Tinha questionamento, porque teve uma época que não tinha Secretaria de Saúde da Família para todo mundo que morava nos prédios. Tem ali os conjuntos habitacionais do Real Parque, a maioria das famílias indígenas moram no conjunto habitacional. E agora já tem Estratégia de Saúde da Família para todo mundo, mas antes não tinha. Teve um período que a Estratégia de Saúde da Família, ou seja, ter uma ACS, no caso desse modelo de saúde indígena, necessariamente era uma ACS indígena, que era a tia Lídia e uma outra pessoa, era só as famílias indígenas. E aí ficava, às vezes, assim, uma situação que era um andar inteiro, que só a família indígena tinha acesso. Isso, e aí, às vezes, os vizinhos não conheciam. Sim. Privilégio, isso aí, sabe? E aí eu tô trazendo um problema, assim, mais para que eu queria ouvir da tua opinião, de como que a gente lida com essa contradição, com essa armadilha do reconhecimento da sua normativa, que ao mesmo tempo é necessária, é fruto da luta. A equipe com cadastro indígena é um fruto da luta Pancararu de muitas décadas aqui no território, sabe muito melhor que eu. Ao mesmo tempo também é uma armadilha, né? É uma armadilha, é difícil isso. Teve um atendimento que eu acompanhei, que era uma moça de recém-nascido, de uma recém-nascida, que a mãe Pancararu, o pai não Pancararu, e ele trouxe a bebê pra passar na médica, né? E aí perguntei, comecei a conversar com o pai, e ele falou, eu adoro minha filha ser indígena. Eu adoro minha filha ser indígena porque ela consegue a equipe, que é o acesso na equipe que tem um índice profissional paciente menor. Enfim, tô falando um monte, mas só porque eu queria ouvir sua opinião sobre essa armadilha do reconhecimento. Um debate que está impedido para nós, está turvado da afirmação da identidade, é o debate das políticas afirmativas. Porque o Estado convence, a política ela se constitui pela demografia, porém o Estado não quer prestar esse serviço para todo mundo, portanto o Estado diz que, né, ter mais indígenas é ter menos acesso a essas políticas, né? Então, ou seja, tem as estratégias do Estado que estão colocadas aí, né? E como aí tem essa outra questão, como a gente vai ficar sempre prisioneiro, né, de pegar as migalhas, né? Porque você vê, né, esse sentimento aí que se tem, que leva um setor, né, a se posicionar, a construir, né, essa perspectiva esse olhar de extrema direita tal, é exatamente esse, né? Se usa esse argumento, né, que é o argumento de que tem privilegiados que não são privilegiados, enfim, né? Eu acho que é um problema. Essa questão com os Pancararu hoje está mais resolvida, pelo menos é o que eu vejo, que eu vi, né? Teve uma migração de volta grande migração de volta, né? Dos Pancararus, e eu acho que isso
diluiu, tinha lideranças importantes, né? Tinha não é o Bira, esqueci o nome dele, o Bino, a filha dele, né? Encontrei com eles no território. Eu acho que esse grupo tem feito um movimento e também eu fico pensando de onde vêm essas questões, né? Porque os pancararus sempre fizeram esse movimento desde a década de 40, ida e volta. Teve um grupo que ficou mais, e aí esse grupo também, de certa forma, né? Parte desse grupo retornou, né? Então, na verdade, eu vejo que os problemas nem são internos, são mais externos, são criados de fora para dentro, né? É o que eu observo, né? Então, para a gente é um problema, porque eu tive na Unicamp com um grupo de indígenas e assim, eles não tinham desacordo em nada com o que eu falei, mas aí em determinado momento eles e as cotas. Falei, pô, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, não quero discutir cota, eu quero discutir projeto de sociedade, eu quero discutir memória, eu quero discutir história, né? Eu quero saber para onde a gente vai, o mundo está sendo destruído, daqui a pouco é uma bomba atômica aqui e já era, e a gente vai ficar discutindo cota, né? A gente tem que discutir outra coisa, né? Mas eu também entendo que é necessário qualificar esse debate também, né? Com os indígenas, é necessário qualificar esse debate. O Chicão colocou um negócio, saiu, tá aparecendo o Nicolas. Chicão, eu acho o seguinte, que a gente foi derrotado nessa coisa da Constituição de 88, porque qual eram as questões que a gente colocava? A Irandi sabe disso, a gente dizia o seguinte, a gente vai avançar, vai conquistar esse direito e avançar em outros direitos, né? Que era o tal do conceito jurídico tricô, né? Que é botar um prego, colocar o pé, né? Para subir a montanha, não era regressivo como a gente está, né? Então a gente foi derrotado com os conselhos, foi derrotado com tudo. A gente está nesses espaços porque é necessário, a gente está lá para demarcar, apresentar as contradições, tal, mas só, a gente foi derrotado. A democracia liberal, ela se desconstituiu. Nem fomos nós que desconstituímos ela. Eles se desconstituíram. Tudo que era princípio da democracia liberal já era. Não tem mais nada, né? Eu sei que ele falava uma outra coisa, que era o Plininho, né? Que ele falava lá atrás, há uns 20 anos atrás, né, JP? Que a gente estava num processo de regressão colonial, né? Se a gente for verificar vários aspectos que ele apontava naquele momento, estão constituídos aí. Imagina, gente, olha que forma inteligente dos caras desconstruírem a CLT. A CLT virou xingamento. Olha, né? Virou xingamento. As gerações estão sendo formadas anti-CLT, ou seja, anti o mínimo de condição de vida que ele poderia ter numa vida mais avançada, no momento mais avançado da sua vida, né? Coisa mais absurda, né? A disputa do pensamento, ele está acelerado, né? Ele está acelerado, e a gente foi abrindo mão dos nossos instrumentos. Eu lancei o livro num coletivo digital, que era um grupo que discutia inclusão digital e software livre e tal e tudo mais. Falei, pô, né, por que nós abrimos mão desse debate e a direita veio e levou de rodão? E aí, veja, né, a constatação deles é que, né, os dirigentes não tinham olhar, sempre um olhar envelhecido para essa, né, para as novas linguagens que surgiam, para as novas tecnologias. E aí, essas possibilidades que a gente tinha, e a gente tinha hegemonia em determinado momento, né? Os telecentros foram criados quando, né? O debate do software livre não era só o debate do software, era do hardware, era da gente montar os nossos equipamentos, né? O debate da comunicação estava avançado e abrimos mão de tudo isso. E aí o nosso trabalho, nosso esforço tem sido enormemente, né? Tem sido difícil colocar gente para a gente dialogar entre nós, né?
foi vencido, foi derrotado. É porque eu aprendi que eu posso agora escrever diretamente. Sim, claro. Estou achando ótimo, descobri. Então, gente, eu não estou falando com ninguém, viu? Eu estou anotando pontos importantes. Eu descobri, eu criei um negócio aqui que eu escrevo. Eu achei interessante Então, o que você falou. Até entrar na senha, sabe o que é? Cabeça boa. Então, até isso, né? A gente está com a dificuldade de mobilizar a gente, de colocar a gente, é uma coisa terrível. E tem uma coisa, que a gente tem uma ausência de quadros médios, militante, que é uma coisa absurda. Eu estou na Paraíba e tudo que eu proponho, as pessoas falam que é um problema, né? Que é uma dificuldade. Aí eu falo, pô, né? O DNA militante vai fazer com que essas coisas a gente consiga mover. E a gente acaba fazendo, e as pessoas passam a reconhecer, né, da necessidade da gente se encontrar, da gente, né, que é fundamental. Gente, o afeto é fundamental na militância, pelo amor de Deus, né? Se não tem afeto, não dá para acreditar no outro, né? É uma coisa básica na militância, né? E a gente foi rompendo com esses afetos, foi rompendo. A gente agora tem que constituir isso, né? Nem no fim do mundo a gente consegue. Não era o Nelson Rodrigues dizia que o Otto Lara, sacaneando o Otto Lara, que o mineiro só é solidário no câncer. Estamos no câncer, gente. Agora é solidariedade. No fim da vida. Eu ia sugerir você fechar. Daí a gente olhar a palavra, ficar. Sim. Porque o Hélio fez um caldo de feijão agora. E tem uma cachaça paraibana que eu trouxe também. Rodada nova. Tem ali o cuscuz paulista do Claro. Sérgio. O Sérgio trouxe um cuscuz paulista também, então pra gente, né? Eu sugeri pra você também, né? Acho que só Sim. fechar pra daí a gente ficar no petit comitê, tomar cerveja e. Comprar o livro. Pronto. Comprar o livro também, comprar o livro. Comprar o livro. Não, queria agradecer imensamente aí, né, vocês.